Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, o lugar onde vozes femininas se encontram para conversar sobre empreendedorismo através de histórias reais. Antes de apresentar as meninas que estão aqui comigo hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você já nos segue nas redes sociais? Já clicou aqui? Ativou o sininho? Se não, faça isso agora. E se você já fez, muito obrigada pela confiança. Hoje eu vou apresentar aqui a Karina Paraíso, que está compondo a mesa comigo, o nosso espaço, e a Merielle Basílio também. E o tema de hoje é o quê? É doce! Adoro! A gente está recebendo hoje a querida confeiteira e amiga, chefe Juliana Budi, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre como ela descobriu esse dom de adoçar a vida das pessoas e inspirar também pessoas, porque ela também tem uma parte de professora. Bem-vinda, Ju! É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina! Eu agradeço a sua confiança. E a primeira coisa que a gente queria saber aqui da Ju é, Mary, você já começou com esse... Quando você chegou, você já abordou, já abordou ela desse jeito. Soltei. Doce pode ser saudável? E aí, Bi, antes de deixar ela falar, né? Você apresentou ela nutricionista. Então já vai quebrar um monte de crenças que a gente tem. Tem como realmente a nutrição, a gente numa dieta, num processo mais para ficar mais fit, incluir doce? Tem. Glória a Deus! Eba! Tem. Muito bom. Só para deixar vocês mais felizes, uma das sobremesas menos calóricas que a gente tem hoje, que muitos nutricionistas estão usando, é morango com leite condensado. Verdade. É mesmo? A cara da Tem na minha Bia. dieta, tem na minha dieta, é verdade. Já É verdade. mesmo. Que legal. Mas mas amou por sua quê? sobremesa. Porque o leite condensado não é tão calórico assim. Aliás, a gente tem que desmistificar que tudo cara de todo que é mundo tão assim. bom engorda, né? É, quer dizer, é ilegal, é imoral ou engorda. Não é bem assim. Na realidade, tudo que a gente elimina demais, que a gente muda demais o hábito das pessoas, ele não se torna sustentável. Tá? Então, você vai fazer uma dieta, você tira totalmente o açúcar, você consegue levar isso por quanto tempo? Eu tenho uma irmã que não come açúcar faz 10 anos, entre aspas. Ela não come o açúcar refinado, mas ela come tâmara, ela come todos os produtos diet que ela vê pela frente e come fruta, algumas frutas que têm muito açúcar, que, por exemplo, uva, tem muito açúcar. Então ela consome. Então é melhor comer leite condensado com morango. Não é morango com leite condensado, não. É leite morango É com leite morango. condensado. Vai a Merielle, um monte de leite condensado e um moranguinho. Às vezes uma fruta que é mais calórico, né? É muito melhor. Até porque você sacia todas as suas necessidades, não só nutricionais, como psicológicas e emocionais, né? Porque o açúcar, ele conforta. Ele tem esse lugar de trazer conforto Tem. para a nossa mente entende desse jeito. É porque, assim, eu, pelo menos, sou de uma geração que era assim. Se você se comportar, você vai ganhar um doce, né? Onde o doce, ele é um prêmio. Então, ele acaba confortando, consolando as pessoas. É verdade. Por isso que as pessoas gostam tanto de um doce. É diferente, o chocolate, existem pesquisas que ele faz bem. E assim, muito mudou de quando eu fiz faculdade, mas na época que eu fazia faculdade, o único alimento que a gente falava que era doce, que não era caloria vazia, né, que você não só ingeria caloria, era o chocolate. O chocolate tinha outros componentes que não só o açúcar. Entendi. Então, a formação da Ju é nutrição, a primeira. Eu sou nutricionista. E a confeitaria veio Isso depois. que eu ia perguntar. Na realidade, a nutrição veio por causa da cozinha. Tá. O meu pai não estudou, nem minha mãe, porque assim, muito antigamente, né, é que vocês ainda são novas. Eu sou o raspo de tacho de 5 irmãos. Tá. Então, assim, meus pais são de uma outra geração.
Então, meu pai, para 2 irmãos poderem estudar, os outros não podiam estudar, não tinham essa condição. Uhum. A minha mãe também. Para um estudar, os outros tinham que trabalhar. Então, meu pai, a única coisa que ele fazia questão era que a gente estudasse e fizesse uma faculdade. Porque ele falava assim, eu não vou ter dinheiro para deixar para vocês, mas o estudo ninguém vai tirar de vocês. Isso é ótimo. Aí eu terminei o colégio com 17 anos, queria fazer uma faculdade, eu queria entrar, né? Aí fui fazer biomédicas. Biomédicas. Eu já fiz assim. Tudo a ver. Aí no segundo ano a minha faculdade entrou em greve. Mas ficou 87 dias em greve. E como eu trabalhava com meu pai, mas quando eu fui fazer faculdade, eu fazia período integral, ele ficava assim pra mim, larga, volta ano que vem. Volto ano que vem. Larga. Por que você vai voltar esse ano? Entendi. Aí um dia eu fui eu tenho uma irmã que é nutricionista e um dia eu fui com ela no trabalho dela. E ela trabalhava com cozinha experimental. Nossa, eu fiquei apaixonada por aquela cozinha e eu sempre gostei de cozinhar. Só que quando eu fiz faculdade, não tinha gastronomia. Gastronomia não era curso Mesma superior. coisa que eu, Jô. Quando eu fiz direito, tinham muitas poucas oportunidades, né? Não era visto como uma profissão viável, Exatamente. né? E para estudar gastronomia, só tinha Senac São Pedro que você precisava Exatamente. ficar lá. Morar lá. Uhum. Então aí eu falei assim, bom, É interior de São Paulo. Você tinha que ir para lá e era integral, se não me Integral. engano. então aí eu parei e pensei, falei assim, o que tem mais próximo do que eu gosto de fazer, que é cozinhar? Nutrição. Então, eu vou fazer nutrição. Aí fui, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe. Minha mãe falou, ó, você tem 1 mês para estudar e passar no vestibular. Não era como é hoje, né? Antes a gente tinham precisava muitas. estudar. É. Se você não passar, você vai voltar para biomédicas. Falei, tá bom. Aí peguei aula particular de exatas, porque eu não sou péssima em física, química, eu não sou boa. Aí falei assim, não, eu vou entrar. E entrei. Na segunda ou terceira lista, mas entrei até porque eu só prestei São Camilo. Uhum. Não Só a prestei única outra opção, faculdade. era isso. E eu ia a pé para a faculdade. Ai, que delícia. Então era muito bom para mim. E entrei. Aí em nutrição tinha técnica dietética, que a gente aprendia algumas técnicas de culinária, alguma coisa. E eu fiz nutrição para cozinhar. Eu não fiz para clinicar. Tá. Eu sou curiosa, eu adoro estudar, adoro estar sempre a par de dieta, até porque eu faço dieta desde os 12 anos, né? Então você imagina. E eu adoro, por exemplo, sai medicamento novo, eu vou ver o que é, como Como ele você é uma atua. estudiosa. Eu não gosto de estudar. Veja bem, por exemplo, para eu fazer um mestrado, eu não gosto de estudar para fazer um mestrado, porque eu não gosto de ter a obrigação de estudar. Mas eu gosto de estudar. Não conhecia esse seu lado rebelde. Imagina, eu sou casada com um professor doutor. Sim. Super rígido, onde Eu tudo... vejo ele tratando os alunos, eu falo para ele, deixa de ser chato, cara. Imagina. Tudo, né? Então, assim, eu não quero ter, eu não faço um mestrado ou um doutorado, porque eu não quero ter a obrigação de estudar, aquela coisa rígida. O título em si, mas Exatamente. o assunto você gosta Mas de o aprofundar. assunto, se eu gostar, eu vou a fundo, entendeu? Eu vou saber tudo sobre aquele assunto, eu vou virar uma Eu especialista. achei legal ela falar assim, sai uma medicação nova, eu vou estudar. Porque aí a gente começa a ver no comportamento dela como que a visão dela não é só a prática da cozinha ou da nutrição, né? Vai além, é legal isso. Até porque você é professora acadêmica, né? Sou professora. Vamos falar um pouco disso. Como que foi a sua trajetória? Porque nutrição, né? Foi para confeitaria, gastronomia e agora professora. Agora não, né? Já faz uns anos. Professora acadêmica, né? Como que foi esse processo? Como chegamos nisso? Começa assim, há muitos anos atrás, a minha irmã mais velha começou, ela é dentista, e ela começou a fazer chocolate por hobby, na Páscoa. E a minha irmã do meio, que vende a mãe e não entrega, que ela é uma vendedora nata. Adoro vender a mãe e não entrega. Ela é E pior, ela vende a mãe e não entrega e o cara acha que fez um bom negócio. Depois. Pode lábia. Tá convencido que... Nossa! Ela é uma vendedora nata. A minha irmã produzia o chocolate, fazia os ovos e tal. Aí vinha a minha irmã, vendia tudo o que era para entregar. Meu Deus.
porque ela ganhava comissão, então ela vendia tudo. Aí, no meu último ano de faculdade, a gente montou uma fábrica de chocolate artesanal. No ano seguinte, só que assim, a gente montou na Páscoa a fábrica, só que a gente resolveu dar andamento. Aí fazer a cesta de café da manhã, porque todo o intuito era deixar o chocolate conhecido. Só que aí minha irmã começou a namorar o marido dela, aí começa, né, as brigas, porque uma trabalha mais, outra trabalha menos, e ela seguiu com a fábrica de chocolate. Aí terminei minha faculdade, eu trabalhava com meu pai numa loja de roupa, olha, já me entendeu? Nossa. Aí meu pai faleceu, e a minha irmã, no ano seguinte que meu pai faleceu, minha irmã ia fechar a fábrica de chocolate, e ela tinha um café na época, porque na primeira gestação dela, ela sofreu 3 assaltos, de ladrão por arma na barriga e tal. Então meu cunhado falou, não, você não vai trabalhar mais, você vai fechar o café. Aí, como a pessoa que comprou o café não queria seguir com o chocolate, eu segui. E eu tava vendendo a loja, fechando a loja do meu pai também. Então coincidiu. E eu segui. Só que eu queria mais, eu não queria só o chocolate. Porque assim, a parte da confeitaria, eu gosto da confeitaria porque eu acho a confeitaria bonita. Não é porque assim, eu gosto de fazer doce. Não, eu gosto de fazer doce Bonito. porque o doce é bonito. O doce, ele encanta, né? E o prato salgado, você que Não pode falar, tenho mesmo. tenho mesmo Vai. o amor do... Salgado e o doce, vamos lá. Não, é verdade. A beleza de um bolo, a beleza de um docinho montado, de uma flor feita com pasta americana, é diferente. A confeitaria ela é muito encantadora, né? Mágico, né? Porque você também é o grande centro ali de atenção. Eu entendo o que você está falando, Ju. Não, e a minha mãe sempre foi muito boa em fazer doce. Ela fazia doce nos nossos aniversários, era tudo frutinha, pintinho, tudo enfeitadinho. Aqueles de marzipan? Nossa, de marzipan. Ela fazia pintinho de cocada, frutinha de cocada. Meu Deus. Uma artista, então, a sua mãe também. Então, assim, a gente sempre tinha, nos nossos aniversários, a mesa do bolo sempre era o centro das atenções, né? E aí eu comecei a fazer outras coisas, né? Aí comecei a diversificar a Não acredito, confeitaria. você é uma confeiteira improvável, então. Pois é. Você foi recolhendo esse repertório da mãe, aí a vida te levou também a assumir essa fábrica de chocolate. E eu costumo dizer assim, né? Eu gosto muito de trabalhar com aquele lado afetivo da cozinha. Eu acho que não tem Nada coisa igual. melhor do que você trabalhar o lado afetivo. E eu tenho muito isso, né? Minha mãe, porque hoje minha mãe não cozinha mais, porque assim, se eu olhar, ela tá ótima, ela vai pro baile dançar, mas a minha mãe teve uma demência, né? E eu acho também que ela não quer mais. Hoje ela vive a liberdade poética de olhar para você e falar assim, nossa, você tá velha. Maravilhosa. Não fala nada, mas ela fala. Maravilhosa. De pegar e encontrar um homem na rua e falar assim, nossa, como você tá gostoso. Ah, dona Muito Ju. bom. Muito bom. Então, assim, mas a minha mãe tinha isso. E na minha casa, assim, a gente sempre se reunia de domingo, o almoço de domingo era aquele almoço que tinha sempre 15 pessoas. E minha mãe fazia tipo 10 pratos. De sobremesa, 6, 7 Nossa. sobremesas. Né? Então, assim, tem esse lado afetivo que conforta. Tanto que, assim, muitas vezes eu vou... outro dia eu fiz um bolo, que é aqueles bolo gelado. E quando eu abri, assim, né, na frente da minha irmã falou assim, nossa, esse bolo, porque era o que minha mãe fazia, que não era passado no coco, era passado no chocolate. Então, Reflete assim, memórias afetivas, né, da infância. e eu gosto disso, que desperta. Quantos clientes eu tenho que falam assim pra mim, não, aquele doce que você fez pra mim não tem igual. E quando eu penso assim, eu fecho o olho, eu sinto ainda o gosto. E eu acho que, apesar da comida salgada despertar, assim, o doce, ele desperta mais. Né? Aproveitando que você falou da família, ela faz da afetiva, trazendo esse contexto, como boa professora que é, como você se sente nesse lugar de influenciar outras pessoas a fazerem essa trajetória, a ir para a confeitaria, a ir para a gastronomia? Então, eu tenho um lema na minha vida que é nunca dizer não. Nunca dizer não sei. Eu comecei a falar tudo isso porque ia falar como eu cheguei a professora, né? Eu tinha uma amiga, teve uma fase da minha vida que minha vida estava assim, profissionalmente estava muito ruim.
Aí eu fui fazer odontologia. Meu Deus. É Gente, uma Biomédica. incansável. vamos lá. Quantas formações? Não, a formação completa eu só Brincadeira. tive nutrição mesmo, porque na realidade, depois as coisas elas foram interrompidas. Entendi. Eu fui fazer odonto, porque minha irmã é dentista, e ela estava numa fase profissional muito boa. Aí ela falou, vai fazer. Aí você me ajuda aqui no consultório. Ela trabalhava tipo até 11 horas da noite. De fim de semana ela atendia o dia inteiro. Então, aí eu fui. No ano seguinte, quando eu estava passando para o segundo ano, uma amiga me liga e fez assim, Ju, eu estava dando aula em tal lugar, mas eu não terminei nem o segundo grau. Eu preciso de alguém que assine para mim. Você não topa comigo? Eu falei, gente, eu tô tão, né, lascada, mas o que eu vou perder em até lá conhecer mais gente? Fui. Levei meus documentos, porque eu ia ser registrada e ela ia dar aula. Ela não apareceu. Não acredito. E aí você virou professora. Eu virei professora. Esse é o destino se encarregando de colocar a pessoa no lugar, né? Então assim, e quando foi o segundo que eu estaria indo para o segundo ano de odonto, a minha irmã caiu e ficou 9 meses de repouso. Então assim, ela que pagava a minha faculdade, Acidente. Acidente. ela que pagava a minha faculdade, então ficou complicado para ela pagar a faculdade. Aí eu parei a faculdade. Aí eu falei, quando eu tiver 1 ano de registrada, eu posso fazer lá onde eu estou dando aula. Só que você acha que deu? Porque aí aumentaram o número de aulas, eu mudei de departamento E foi ficando. e fui ficando. Aí eu fiquei acho que uns 4 anos dando aula. Aí eu comecei a fazer eventos lá para a universidade. Então, uma na área da coisa confeitaria. não só confeitaria, eu fazia muitos coffee breaks em congresso. Então, assim, a coisa foi crescendo. Aí foi tomando uma dimensão que se eu continuasse estudando, alguma coisa não ia sair bem. Então, eu preferi seguir o que eu gosto de fazer e largar a outra profissão. Muito bom, Ju. É interessante que às vezes a vida faz algumas coisas com a gente e a gente não entende o propósito, né? Você percebe que é uma sequência de eventos, alguns até tristes, que é o caso da sua irmã, outros dessa amiga que ela foi só uma ponte para você ir lá ser registrada pela faculdade e aí você descobriu. E esse olhar não é todo mundo que tem esse olhar de entender que às vezes a oportunidade está onde você não vê, né? Você escreveu para nós assim, quando o cavalo passa, a gente você tem que a montar. gente tem que montar e viver aquilo que está sendo colocado pra gente. Porque não adianta você falar assim, né? Passou lá, o cavalo passou selado. Ah, não, deixa, ele vai passar de novo. Às vezes não passa. A minha mãe usava, né? Uma frase que era assim: oportunidade não tem cabelo. Depois que ela passa, não tem como você pegar. Então não tem como assim, você buscar. se você deixa ela escapar, quem te garante que Que você vai vai ter uma haver. nova oportunidade? É verdade. E é uma sequência de fatos que te levaram para esse lugar de professora acadêmica. E aí, como que surgiu a televisão? Então, Aconteceu também no cavalo. Uma amiga cavalo. dela, vamos ver o cavalo. Vamos ver qual é o cavalo. um aluno meu foi fazer entrevista e pediu para eu ir com ele. Caramba, Ju. Aí a produtora, na época era Andressa, Mulheres, né? Na TV mulheres, Gazeta. mulheres, virou para ele e fez assim: ela tem mais experiência porque ela já dá aula. Por isso que ela- Você vem com ela, Para aprender. vê como ela vai fazer e depois você vem. Que ano foi isso, Ju? Ai, eu não sei muito. Faz uns 10, 12 datas. anos? Acho que mais Não, até. faz mais, faz uns 17, 18 anos por aí. Nossa, muito bom. Faz bastante tempo. Aí eu fui. A receita que eu fiz foi um sucesso. É. 15 dias depois eu tava voltando. Que legal. Então, assim, aí todo mundo falava assim pra mim: ai, mas deve ser fácil falar na televisão. Eu sempre falei o seguinte: eu morro de vergonha. Eu não posso me olhar no monitor, porque eu Não me odeio assisto ver o também. monitor. Não assisto de novo. E eu não assisto nem o programa que eu faço. Às vezes vem gravação pra gente aprovar. Assim, você gostou? Então pode fazer, porque eu não gosto de ficar me vendo. Sim. Mas falar assim, aí você gosta de ir no programa? Adoro, adoro fazer TV. Eu me divirto, para mim não é um Pesado. trabalho, não é pesado. A mesma coisa é dar aula. Todo mundo fala assim,
porque gente, dar aula é cansativo, tem todo um preparo antes. Mas para mim é um momento de relax, porque eu gosto tanto de estar lá dando aula, passando o meu ensinamento, que para mim é uma coisa leve, não é uma coisa pesada, não é um fardo. Nossa, muitas lições do que a Ju está falando, porque a gente que vê as empreendedoras, né, conversando aqui com a gente sobre programar, pensar, esperar ficar perfeito. A vida da Ju é contrária, a tua história é contrária a tudo isso. Tudo. Mas eu acho que assim, né, às vezes, porque assim, às vezes essa coisa da gente ficar assim, ai não, precisa ser perfeito, precisa esperar não sei o quê, precisa, você não sai do lugar. É verdade. Né? Não tem aquela frase, é melhor feito do que perfeito? Sim. Porque se você ficar esperando o momento certo, esse momento certo pode nunca chegar. É verdade. E é muito legal isso, né? E como ela foi despretensiosamente nas coisas, e as coisas foram se firmando e dando certo, e virou professora, virou culinarista de TV, Sim. empreende. E como, assim, fala para nós um pouco mais sobre essa questão do empreender. Eu acho que o empreender, para mim, é o mais natural de todos. Legal. Porque eu venho de uma família de empreendedores. Entendeu? Mas eu acho que isso faz muita A gente diferença. estava falando sobre contexto, né? O meu pai sempre foi comerciante. O meu irmão mais novo, nossa, aquele lá, ele também Não fazia é o que vende mágica. a mãe sem entregar, é outro irmão. É outro irmão. É outro. Porque se você for olhar, só um parênteses, como a família dela tem uma referência forte, né? A referência das irmãs, foi fazer nutrição porque uma fazia, foi fazer teologia porque outra fazia, Sim. outra vendia. É porque, na realidade, apesar de não ser a minha criação, essa coisa de unida, assim, minha mãe, lógico, meus pais sempre reforçaram essa coisa da gente ser unido, mas eu tô dizendo assim, não tinha aquela coisa assim. A minha mãe é carinhosa e amorosa hoje, mas não tinha aquela coisa. Eram rígidos. Eram rígidos, porque é a criação que eles foi a criação que eles tiveram. Sim. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa diferente. Mas os irmãos, né, nós éramos em 5. Nós éramos muito unidos. Entendeu? Em tudo, a gente estava sempre junto. Então, tem essa coisa de referência da admiração, né? O meu irmão mais novo, ele falava assim, eu fiquei, como é que é? Ele falava assim, eu fiquei rico 9 vezes e pobre 10. O pobre, rico 10 e pobre 9, ele sempre falava isso. Ele sempre recomeçava. Sempre recomeçava. E ele mudava radicalmente. Sério. Gente, sensacional. E o meu irmão, ele tinha um carisma que era uma coisa assim impressionante. Era impressionante. Ele teve uma época que ele vendia fralda, ele tinha uma loja de fralda. Então, assim, aonde a gente ia, eu lembro direitinho, eu fui num show e os pais da cantora, que eu sabia que eles eram pais dela, porque eles eram vizinhos da loja que a gente tinha, né? Eles, no meio do show, Trocando viraram pra gente, pra minha irmã e disseram assim, você é irmã do gordinho da fralda, você é irmã do... Ah, maravilhosa. E todo mundo falava assim, Todo então, mundo quando conhecia. você for lá, é perto da loja do gordinho da fralda, ele era uma referência. Por exemplo, ele teve uma época que ele vendia, a loja dele era de meia, ele vendia só meia fina, meia calça. Vinha gente, era no Ipiranga a loja, vinha gente do centro empresarial comprar meia dele no Ipiranga. Caraca. Entendeu? Então, assim, ele sempre foi uma referência. Comerciante nato. Meu pai sempre foi empreendedor. Sempre teve loja, comércio. Então, assim, na minha família, e se você pensar, até a que é dentista, ela é uma empreendedora. Com Né? certeza. Aí, assim, a outra fez nutrição, trabalhou como nutricionista, aí teve a parte do café, hoje ela tem uma loja de semijoia. Então, o empreendedorismo eu acho que está no sangue. Maravilha. Já nasceu comigo. E você já teve alguns desafios ou é muito leve? Por que que eu te falo isso? A maioria das mulheres que sentam aqui com a gente tem dificuldade com o empreendedorismo, né? Não só por a questão familiar, mas por não ser aprendido em faculdade, em diversos locais, né? Então enfrenta problema de contratação, de atendimento ao cliente, de diferenciação. Você teve algum desafio na sua jornada empreendedora e como que você superou isso? Aí eu acho que o pior para mim é tratar com funcionário.
Acho que o ranking de todas as pessoas. Mas agora eu né? tô virando PhD, porque tem 4 cuidadoras na minha casa, eu tenho que administrar 4 cuidadoras, custar 5. Nossa, eu tô Tranquilo, virando né? PhD, agora tá fácil. Mas a pior parte pra mim é porque, assim, eu sou muito perfeccionista naquilo que eu faço. Aí, eu tenho que fazer vista grossa em algumas coisas, porque eu sei que nunca Vai um ser. funcionário vai fazer igual a mim. E aí, chega uma hora que eu começo a me incomodar de eu ter que passar por cima de algumas coisas, porque você vai, você orienta, você instrui, você ensina, e não vai. A mesma coisa no atendimento ao cliente. Sim. Você, por exemplo, eu não gosto de vender. Mas se o cliente chegar em mim, ele vai comprar. Eu brigo com a Ju, porque às vezes eu falo, Ju, cadê os seus stories, amiga? Põe foto daquilo que você está fazendo. E ela é muito do off. Na minha visão como Uhum. amiga e como quem trabalha com gastronomia também, ela é muito forte no offline. Uhum. A rede de clientes dela é muito forte, porque ela vende como louca e às vezes você não vê no Nossa. Instagram, Não está refletindo no digital o tamanho dela, né? E eu ia te fazer essa pergunta, exatamente isso. Como que você, como empreendedora, vê esse seu trabalho que você faz no offline com esses clientes que eles ficam apegados a nós, né? A gente faz o bolo um ano, faz o bolo no outro ano, faz o bolo no outro ano. Você conseguiu vir para o digital de forma leve ou para você é um desafio? O digital, para mim, é um grande desafio. Uma, porque eu não gosto de ficar me vendo, Sim. né? Tem essa coisa. E eu não tenho aquela coisa assim, ai, não, vou parar para fotografar. O importante é estar perfeito para o cliente, entendeu? Então, assim, se eu tiver alguém fazendo isso para mim, nossa, é Tranquilo. bacana, é tranquilo, flui. Mas se eu tiver que eu parar, eu fazer, a coisa já não rola tão naturalmente para mim. Até porque eu acho que eu sou uma geração onde não é Sim, Natural, né? Não é natural, É. você entendeu? Aí às vezes eu falo isso, o pessoal fala assim pra mim, ai, então você é velha? Não, não é que eu sou velha. Eu não me, aliás, eu nem me sinto com a idade que eu tenho. Mas eu sou de uma época onde a gente não tinha isso, né? A gente não precisava das redes sociais. Mas faz o mínimo. A Ju, ela não tem essa coisa do dia a dia, mas ela faz o mínimo. Se você for no Instagram dela, é um Instagram bonito, é uma rede social bonita que tem lá um contato. Ela tem uma presença, Tem né? uma presença no digital, mas assim como eu, o nosso forte também na venda é no offline. É nessa carteira de clientes que a gente conseguiu ao longo dos anos. Eu acredito que com a Bianca ocorra a mesma coisa, é o boca a boca. Sim. Eu tenho uma cliente que eu falo que ela virou para mim o meu maior exemplo e acho que uma das minhas maiores conquistas de cliente. Eu fiz um bolo para ela me ligou tipo assim, na segunda ela precisava do bolo para quarta. E eu tinha feito uma cirurgia e eu não podia fazer. Mas ela, assim, ela estava tão perdida que eu falei assim, ai, como que eu não vou atender essa cliente? Uhum. Aí vi um jeito de alguém me ajudar para fazer e tal, fiz. Entregou o bolo quebrou. E ela me ligou. Falei pra ela, mas não seja por isso, eu tô indo pra lá. Aí montei um kitzinho, cheguei aonde ia ser a festa e remontei o bolo. Porque eu mandei pra ela a foto antes do bolo sair, né? E assim, o maître do transporte. bar, ele carregava aquele bolo como se o bolo fosse de plástico, né? Porque ele fazia assim com o bolo. Então, não ia ter bolo que resistisse. Uhum. Acho que nem um bolo de pasta americana. Aí eu fui, remontei o bolo e mandei a foto para ela. Ela falou assim, ai não, vai dar para cantar parabéns, tá ótimo. E ela virou minha cliente. Isso fazem 4 ou 5 anos. Legal que ela traz essa fala, e você fala muito também nos seus cursos, né? Da tríade de vendas, né? Os amigos, vizinhos Sim. e a família. E você traz esse lugar, e a gente fala muito sobre o digital, né, Karine? Fala assim, da importância de ter uma presença. Você, ela não está todos os dias, mas ela tem uma presença. Uhum. Mas como a base de clientes do offline, a rede de relacionamento off, te dá uma sustentabilidade. Então, olhando para o viés dos empreendedores, né, para nós, é fato que nós precisamos estar no digital. Todos nós temos que ter a nossa rede, nosso ponto de contato, né, a nossa vitrine lá. Mas ele é conjugado, né, ele é um aliado
para potencializar o que a gente já faz no offline bem feito. Sim. Não é isso? E eu acredito muito também, complementando até, que cada empresa tem o seu ponto forte de vendas. Não tem essa, sim. ai, todos os canais rodam perfeitamente. Não. Não, toda empresa tem o seu forte. Tá lá no digital, beleza, mas seu forte é o off, pra que você vai mudar? Reinventar a roda e tirar o pé do off pra ficar no digital só, né? Eu acho que ter essa percepção é que faz o negócio crescer muito. Assim, né? por exemplo, essa minha irmã que trabalha com semijoia, ela é completamente offline. Sim. Agora ela tem uma pessoa que mexe nas redes dela, mas ela é completamente offline. E faz o negócio dela girar ali. E o negócio dela gira e gira muito bem. Sim. E falando, aproveitando que a gente está falando de offline, de digital, como hoje, até hoje eu estava vindo para cá, estava vendo uma discussão, não era da gastronomia, na área da saúde, acho que foi essa discussão de ensino à distância ou não. Funciona? Você acredita que dá para ensinar Olha. confeitaria, culinária à distância, online? Deixa eu sentar mais calmamente aqui para ouvir a resposta. Vamos Eu ver. acho impossível, Você tá chativa, Bi. impossível, É. alguém que não sabe nada aprender culinária, aprender confeitaria 100% no digital. Ela vai aprender se ela tiver alguma noção. Referências. Sem referência nenhuma. Ela vai assistir aquele vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Esquece. Ela não vai aprender. Quanta gente liga que assiste o programa e faz assim, como que faz tal coisa? Aí a vontade que dá para falar é assim, você sabe ligar o fogão? Não dá? Porque se você não tiver uma noção, você só vem. Por exemplo, se eu abrir um curso, eu vou pegar, mas eu tenho uma noção. Sim. Sim. É que na Tá vendo? televisão eu tenho uma sensação de que o que a gente faz lá não é ensinar. Aquilo é Não, não é. entretenimento. É. Aquilo é entretenimento. As pessoas que assistem o Mulheres, o The Chef com Edu, todos os programas que a gente já esteve, elas estão na TV passeando ali, tem ali uma meia horinha de descanso, ou elas são pessoas que gostam de assistir, e elas veem uma pessoa fazendo uma receita. Sim. E, obviamente, se ela entender um pouquinho do que a gente está falando ali, ela vai conseguir reproduzir com base na lista de ingredientes, no passo a passo. Mas é muito complicado a gente achar que apenas assistindo um vídeo de como fazer um prato, ela vai conseguir. Sim. Ela talvez coloque no momento errado o ingrediente que a gente colocou, porque o espaço de tempo é muito curto também. Sim, A gente não tem abrevia alguns passos, né? As coisas sempre estão prontas na panela ao lado ou dentro do forno, o bolo já vai estar pronto. Mas eu acho que pode ser um caminho de aproximar o professor do aluno que possa. Ah, isso aqui Sim. eu gostaria de me aprofundar. Veja bem, eu estou falando que é impossível de uma profissão 100% prática. Com certeza. Agora, se você pegar profissões, por exemplo, eu vi que psicologia não é proibido ser online. Eu acho que não tem muita lógica, porque psicologia é uma profissão basicamente teórica. Ela é baseada em teorias. Sim. Não haveria nenhum problema. Uma aula ao vivo, nenhum problema, Uhum. eu vejo. Enfermagem, já acho mais complicado. Sim. Medicina, Nossa, não vou tem- nem falar. Odontologia. Odontologia. Eu tenho um arrepio de pensar que hoje é proibido usar cadáver para estudo. Eu aprendi anatomia em cadáver. Hoje é como? Hoje é boneco. Cadáver online. Achei que era cadáver online. Hoje é reborn. Reborn. Cadáver reborn é Em ótimo. alguns casos, em algumas universidades ainda cadáver tem reborn. cadáver. Tá. Mas diz que em respeito ao cadáver, não se usa mais cadáver para estudo. Perde-se um pouco, né? Perde-se muito. Aí, um parênteses aqui, em respeito ao cadáver, a gente não mexe mais com ele. E em respeito aos que estão vivos, a gente faz o quê? A gente porque mata, porque assim, o cara não sabe nada. né, era nessa prática, era nessa dinâmica Sim. que a pessoa pegava os detalhes. Mas Exatamente. vamos voltar pro doce. É, difícil. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito complicado. Sim.
A pessoa, ela realmente ela tem que ter uma habilidade. Lógico, você pegar um artista plástico, pedir para ele assistir uma aula de bico de confeitar, o cara vai fazer flores maravilhosas. Mas o cara é um Ele artista tem a base. plástico. Ele Exatamente. tem uma base. Zero base. O cara que fala assim, achou legal fazer gastronomia porque ele gosta de cozinhar, mas assim, ele gosta de cozinhar, mas ele faz um macarrão no fim de semana e ponto. É diferente, né? É diferente, ele não vai pegar essa base. Eu não sei se a Bianca tem essa mesma opinião. Não, eu concordo. Tanto que quando É. a gente desenvolveu o curso Minha Cozinha, Meu Negócio, muitas pessoas, você vai ensinar a cozinhar? Não. Eu vou ensinar você a empreender no ramo da gastronomia, com toda uma base teórica lá, que são os conceitos essenciais. Tem um módulo que é sobre habilidades práticas? Tem. Mas não é a minha pretensão ensinar a pessoa a cozinhar. É simplesmente ela entender que aquilo são habilidades práticas. Mas isso que você está falando, eu faço, inclusive, quando eu gravei meu curso de tortas, eu fiz isso. E quando eu dava aula nessas escolas de culinária, eu fazia muito isso. Porque eu falava assim, quando eu gravei meu curso, eu também não dei receita. Eu dei a fórmula que ele precisa para ele criar a receita dele, para ele montar a receita dele, ponto. Isso. Ele não precisa, ele não tá, se ele está fazendo um curso para aprender a fazer, uma coisa é você pegar um livro de receita e seguir uma apostila, uma receita, aí você não precisa comprar um curso, na minha visão. Porque você quer a receita, você não quer aprender. Você não quer aprender a É algo técnica. pronto já. Exatamente. E Você não quer essa aprender o questão da receita era raciocínio. interessante que a gente pega das vós, né? Quantas pessoas herdaram livros de receitas? Nossa. Né? A receita da avó, da bisavó, que veio de fora, tem lá tudo anotadinho, às vezes anotado à mão ainda, né? Hoje a gente digitaliza, mas tem lá, ó, bonitinho, e a gente seguia reproduzindo, né? E a minha mãe, eu lembro direitinho, quando uma vez eu fiz assim para ela, mãe, me ensina a fazer massa de torta. Vem aqui em casa que eu vou te ensinar. Aí fui lá na casa dela. Aí ela fez assim, então, você pega a farinha, assim, um pouco mais de meio pacote. Nossa, minha mãe é assim. Não tem nada anotado, né? Na cabeça é tudo assim. E dá Tá, certo. mãe, mas... E dá certo. Tem gente com receita. Aí, ó, você pega o pote de margarina, E usa. é quase inteiro. Mãe, como que o quase? Aí ela fala, deixa eu ver. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É assim. Quase não vai rolar, Vai né? rolar. Então, assim, mas rolava. Por quê? Porque ela sabia aonde ela tinha que chegar. E o caderno de receita da minha mãe não tem modo de preparo. Só os ingredientes. Nossa! Bem sucinta, tia. Tem receita que é assim, um prato de tal coisa, meio prato. Mãe, como que você põe medida É de um aquele prato? Duralex. É aquele prato Duralex, É. aposto, aquele marrom. Você entendeu? Então, assim, você sabia onde ela sabia onde ela queria chegar. E é a mesma coisa. Porque ou a pessoa quer a receita pronta, ou ela quer aprender a técnica. Se você ensinar a técnica, para que você vai dar receita? A pessoa voa sozinha com a técnica. E voa. E outra, ela vira autoral. O produto dela não vai ter Único, igual. legal, né? Essa questão de ensinar a pensar, não a história É. de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. E isso eu fazia, por exemplo, que eu estava começando falando das aulas, né? Tinha a apostila que eu entregava para o aluno, mas na hora da aula eu fazia outra receita que não estava lá. Essa professora é boa, hein? Dá uma aula no dia da prova, o conteúdo é outro. Não, minhas provas, até porque eu acho que prova não mede não nada. mede Ai, conhecimento. Deus. Né? A prova não Muito mede bom. conhecimento. Então, assim, mas olha, a questão de ser professor, eu falo o seguinte: se você tiver um aluno de sucesso, não importa quantos, isso já valeu. É verdade. Eu falei que eu tenho uma aluna que outro dia eu até mandei para ela. Eu falei assim: nossa, você é o meu maior orgulho. Porque ela fez turismo, eu fui professora dela em turismo. E um dia ela falou assim para mim: ai, professora, eu tenho uma entrevista para ser garçonete ou auxiliar, alguma coisa assim. O que você acha? Vai. Ó o E cavalo. hoje, Olha o cavalo. Mais um olha só, cavalo. e hoje ela é chefe de salão de restaurante 5 estrelas e virou uma referência em hospitalidade de restaurantes. Que legal. E eu falo para ela, eu falo assim, nossa, Valéria, você é meu maior orgulho. E eu encontrei ela num evento de gastronomia e ela começou a falar para todo mundo assim, mas ela foi a minha professora que me incentivou a ir fazer entrevista no Brasil Agosto. E ela fez carreira, a última vez acho que ela estava como maître do Dom. Legal Ou isso, seja, né? Voou. Voou.
Voou e ela é uma referência. Hoje ela está, acho que em Pernambuco, porque ela foi dar um curso lá, uma palestra. E tem outra que está morando, acho que é na Holanda. Muito. Também, e assim, essas duas especificamente, deve ter milhares de alunos aí tendo sucesso. Mas porque elas eram muito mais, elas chegavam muito mais para perguntar se devia, para pedir conselho, né? Uhum. E as duas voaram. Então, assim, quando a gente tem alguém que seguiu um conselho que a gente deu, ou pegou a gente como exemplo, eu acho que um já é suficiente. É verdade. Aproveitando, então, já que você está falando de seguir conselho e incentivar, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que gostam da gastronomia? Qual é o conselho, qual o incentivo que você daria para essas pessoas? Hoje eu estou entrando numa fase que eu falo que assim, né? Que todo mundo fala da gastronomia, da cozinha em si. Ninguém fala da vida fora da cozinha. Boa. Ninguém fala. E eu brinco, eu falo assim, gente, existe vida fora da cozinha. Tem que existir. Senão a gente pira, né? Eu acho assim, primeira coisa, para você trabalhar com gastronomia, que as pessoas hoje elas vão atrás do glamour, antes do glamour você tem que gostar muito. Porque não é uma coisa fácil você trabalhar numa cozinha. O calor da cozinha, a tensão da cozinha, isso não é uma coisa E fácil. não é um calor de afeto, de amor, não, é de quente mesmo, né? De quente. Então eu acho que tem que mostrar mais o lado nu e cru da profissão. É uma profissão cansativa, a gente fica várias horas em pé, né? Então tem esse lado. Lógico que quando você recebe um elogio, a satisfação vem Com certeza. com tudo, passa tudo, isso passa. Mas é importante você gostar muito, tá? E assim, a gente tem a recompensa financeira? Tem. Mas não só visar a recompensa financeira. Porque a recompensa financeira, ela vai vir. Ela é uma consequência daquilo que você planta, daquilo que você entrega para os seus clientes. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas por aí que não fazem a gestão de seus negócios, né, Ju? E a minha profissão como personal chef, eu consigo uma linearidade maior, né? Eu faço eventos todos os finais de semana, eu tenho lá as comidinhas congeladas da chefe, que são vamos supor assim, linear. Eu falo que é uma venda linear, recorrente. Você e muitos confeiteiros que eu sigo, eu sei que vocês trabalham com picos de vendas, né? Vocês trabalham com Páscoa, vocês trabalham com Dia das Mães, Dia dos Namorados. Qual que é o próximo depois? Já é Natal? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Aí tem Dia da Secretária. Como que faz para fazer a gestão do dinheiro, a gestão do negócio? Vocês têm que ter um olhar do ano. Pula, porque eu sou péssima administradora. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, muito bom. Mas acho que o legal que ela traz é real, né? É real, é vida. Eu vou mentir assim, ai, é tudo cor-de-rosa. Talvez Não. Os Mas melhores esse seu olhar da dificuldade. Eu sou péssima administradora. Ponto. Mas eu sou em qualquer área, porque eu não gosto de administrar, talvez. Talvez seja isso. Tá? Mas, por exemplo, no meu caso, vem essa coisa, porque eu não tenho essa coisa, porque tem gente que fala assim, ai não, eu não vou pegar encomenda de um bolo, ou de uma torta, ou de uma sobremesa, porque é pouco. Primeiro que eu não tenho isso. Para mim, Apareceu o pedido do cliente é cliente, não importa. O cliente que está comprando hoje uma caixa de bombom, amanhã pode comprar 200 caixas de bombom. Você entendeu? Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o meu irmão dizia uma frase para mim, ele ficava falando, ele martelava isso na minha cabeça. Nunca dê de presente aquilo que você faz para ganhar a vida. Perfeito. Porque o dia que a pessoa for pagar por aquilo, vai custar caro. Então, né? Uma coisa é você pensar, por exemplo, outro dia a Bianca me deu uma sugestão, eu fiz e mandei para ela, é diferente. Nós temos um relacionamento profissional, é diferente.
Mas assim, chegar e falar assim, ai, vou te dar um bolo de presente. Não, eu não dou. Eu até brinquei com ela, falei, Ju, eu tô em débito, porque ela me mandou coisa na Páscoa. Depois eu sugeri, falei, amiga, faz isso com chocolate branco. Ela fez, me mandou, falei, puxa, eu estou te devendo umas Tá comidinhas, devendo. preciso devolver alguma coisa pra você. É. Entendeu? Então, assim, é diferente, porque às vezes você faz um bolo. Quanta gente vai numa festa que eu faço e fala assim, ai, eu tava com tanta vontade de comer teu bolo. Tá, você tava com vontade de comer meu bolo? Compra. Tá esperando A vontade que eu tenho de responder isso, né? Mas eu sei que vai ser grosseiro, aí eu fico quieta. Mas a minha vontade é essa, porque, ai, é caro. Nem perguntou o preço, não sabe se é caro. É exatamente isso. Às vezes as pessoas veem a gente e criam uma sensação de distanciamento. É. E a gente tem que tentar trazer essas pessoas para perto. Eu já ouvi isso de cliente também. Nossa, nem é tão caro. Eu pensei, uxe, o que será que eu estou comunicando que as pessoas sentem esse afastamento de mim? Primeiro que preço é diferente de valor, né? Sim. As pessoas precisam entender o valor do seu produto e não o preço. Uhum. Elas precisam chegar nisso. É muito difícil as pessoas entenderem o valor das coisas, né? Elas só enxergam o preço. Mas isso também é uma questão. E eu acho que assim, né? Eu tenho, por exemplo, mensalmente, praticamente, eu faço coffee break. Então isso já mantém para mim Ela tem várias, uma... ela tem vários pontos Vários de pontos. ataque também. Mas isso é entendeu? importante, a gente já falou até em outros episódios, né? Não focar só em uma coisa. Ter essa Exatamente. diversidade. Tem que ter um leque de coisas Tem que para ter. você, onde uma hora um tá com menos, o outro cobre. Isso. Exatamente, porque você tem. Aí fala assim para mim, ai, mas você não gosta de fazer comida salgada. Realmente, eu não gosto. Mas se começam os clientes a me ligar, Eu Você vou vai falar falar não. uma oportunidade. eu vou picar dinheiro. Vou esperar o cavalo passar. Mas eu vou picar dinheiro? Quem rasga dinheiro? Teve, acho que foi ano retrasado. O pessoal começou a me ligar, você vai fazer ceia? Você vai fazer ceia? Você vai fazer ceia? Eu não ia fazer. Quando eu vi, no fim do Tava mês, eu fazendo. tinha 12 encomendas de ceia. Eu vou falar, não vou fazer? Não. Não vou picar dinheiro, Não, entendeu? Legal, ela falou de ficar dinheiro, eu lembrei lá. Eu não sei como é aqui em São Paulo, mas lá em Vitória eu lembro que os ônibus só tinha o nome e a linha na frente. Aí, em um momento, eles colocaram atrás. Eu falei assim, atrás só pra você saber que você perdeu a chance. Né? Porque faz que já passou, né? Você tá falando de oportunidade. Eu acho legal que você trouxe muito essa questão da oportunidade. Não deixe passar. Me demandou? Eu vou fazer. Aí eu não ia fazer, estou com 12 pedidos. Eu não ia na TV, virei apresentadora. Eu não ia, virei professora. Então, acho que esse olhar para todas nós, né? De olhar uma situação que às vezes era improvável, foi o termo que você trouxe, né? Provável. Improvável e se tornar algo que... Quantas vezes você já foi na TV depois daquela primeira vez? Ah, se eu fui 200, ela deve ter ido Eu umas 1000 já. perdi a conta. Porque são muitos, quase 20 anos indo na TV. E ó, eu vou te dizer que eu, inicialmente, pelos primeiros 4 anos, todas as receitas que eu fazia na TV, lógico que tinha inspiração, porque nada se cria, tudo se copia, né? Isso. Tinha inspiração, mas todas as receitas que eu fazia eram autorais minhas. Muito bom. Aí Legal isso. depois é que chega uma hora que a criatividade também, Sim. ela, né? Tem dia que você não está inspirada. É a mesma coisa que eu falo de reality show. Tem gente que fala assim pra mim, ai, você não vai participar do Masterchef Confeitaria? Aí eu viro assim, não. Ai, mas por quê? Eu falei, porque no primeiro grito que o cara me der, eu vou gritar de volta. Porque eu vou virar para ele e vou falar assim, você tá bem todo dia? A tua comida sai boa todo dia? A minha também não, é normal. Então, comigo também acontece isso. Entendeu? Então, assim, essa coisa de, ai, você precisa aproveitar a oportunidade, você precisa aproveitar a oportunidade, todas. Nem que seja para você saber, falar assim, ah, isso eu não quero fazer. Legal. Perfeito. Ó, Muito bom, por exemplo, muito eu bom. faço comida salgada só em final de ano, porque não é Mas meu você não deixa de foco. Mas fazer. é porque eu acho que quando você fala e com essa firmeza, com essa convicção, é você ter consciência do que você gosta e de quem você é, até como profissional. Que às vezes a gente. Porque você fala assim, aproveitar a oportunidade, essa é a minha leitura. Aproveitar a oportunidade não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não. É você se conhecer a ponto de seguir. Isso eu topo fazer, isso Por eu um não gosto, mas eu determinado- faço por determinado tempo. Olha, é legal isso. Quando vocês me mandaram para preencher o formulário, tinha lá, né? Como você soluciona as dores do seu cliente? Teve uma cliente que eu atendi uma vez, ela me procurou, veio da televisão, né?
para eu fazer o casamento dela. Gente, eu nunca tinha feito um casamento. Eu fiz tudo no casamento dela. Eu fiz o almoço, eu fiz o coquetel, o almoço, mesa de doces, a sobremesa, fiz tudo. E eu auxiliei ela em absolutamente tudo que ela precisava. Porque eu costumo dizer, se a gente não estiver aqui para solucionar o problema do cliente, o cliente não precisa da gente. Ele vai comprar em qualquer Mas agora- confeitaria. Sim. É. Você entendeu? Se o cliente não chegar para mim para comprar um bolo e começar a pedir opinião, eu dar sugestão, eu falar, eu fazer, para que ele precisa de mim? Ele vai em qualquer confeitaria e compra. Tá certo. Muito bom. Olha, ano passado, uma cliente minha, a filha dela fazia acho que 8 anos, 7 anos, ia ser no Castelo do Harry Potter a festa. Aí ela me procurou, ela falou assim, Ju, eu queria levar tuas coisas, mas não pode, porque tem que ser tudo do lugar. Eu falei, imagina, não se preocupa. Tá? Ela falou, mas eu queria, como as crianças vão de ônibus, eu estou alugando um ônibus, eu queria um lanchinho para as crianças comerem. Tá bom. Aí ela falou mais ou menos o que ela queria e tal. Você faz? Faço. E ela deixou na minha mão. Ela não perguntou preço, não perguntou nada. Olha, eu fiz para cliente tudo personalizado. Eu comprei água squeeze, que ela achou que não fosse água. No fim, ela comprou água para levar, ela não levou, porque eu pus um squeeze de água para cada... porque tem uma embalagem, né, que é squeeze. Mandei fazer o rótulo, um desenho como se fosse aniversariante. Tudo que ela tinha comprado de comida para pôr dentro, eu pus nomes que eram alusivos ao filme do Harry Potter. E fiz um jornal do Harry Potter falando da festa. O cliente não sabia de nada. Quando ela pegou, ela falou, não, eu não acredito. Muito Surpreendeu, né? É. Surpreendeu. Mais do que... bom. É. Porque você entrega mais do que o que o cliente está esperando. Muito bom isso. Eu fiz horóscopo para as crianças. Eu fiz tudo. Vão querer passeio sempre. Eu com aquela tia. Quem quiser te contratar, como é que te acha nas redes sociais para pegar essa surpresa? Fala, Tó, faz aí para mim. @chefe Juliana Bud no Instagram. E todas as minhas outras redes é chefe Juliana Bud com 2 Bs. Muito bom. Muito bom, amiga, te receber aqui. Ah, eu adorei. Vocês querem alguma última pergunta? Não, eu fiquei com a frase, né? Se você não está aqui para resolver o problema do cliente, você foi. Porque eu acho que ela trouxe muito isso, né? Para que o cliente precisa de você, né? Se você não está aqui para resolver o problema do cliente, por que o cliente precisa de você? Eu acho a gente trazer isso para nós. Se aquele serviço que eu presto, ele não vai resolver uma dor, trazer, para que ele precisa de você? Uhum. E nós temos que lugar assim, ele tem que... Ela falou o máximo. Se ele não puder me perguntar outras coisas e pedir consultoria, que Ele vale? vai numa padaria e pega o bolo pronto, né? Exatamente. Então, eu acho que você trouxe para nós muitos insights ricos, né? De não deixar a oportunidade passar, né? Sim. O contexto. Então, eu acho que para mim, foi muito valiosa. Sim, muito bom. Então, amiga, eu queria te agradecer a confiança de você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Contar para o pessoal que a gente continua aqui entrevistando as nossas empresárias de sucesso, que se alguém quiser estar conosco aqui, pode deixar os comentários que a gente vai chegar até você. Agradecer a Mary, a Cá por estarem aqui comigo, entrevistando a querida Ju Abud. E nós nos encontramos no próximo episódio.